Ó vere beata nox, ó noite verdadeiramente feliz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao ponto mais alto das celebrações da nossa Santa Igreja, a vigília pascal e já com o domingo da Páscoa. Essa noite, nós vemos na liturgia, a Igreja quer resumir toda a história da nossa salvação. São Paulo nos diz que em Cristo tudo é recapitulado, tudo é restaurado. E na ressurreição de Cristo, a Igreja celebra toda a obra de Deus. Nessa noite nós celebramos a criação do mundo, foi a primeira leitura. Faça-se a luz, porque a luz verdadeira é Cristo. Nesta noite nós celebramos a história da nossa salvação do povo escolhido de Deus. Lembramos nessa noite, a noite que o povo saiu do Egito. Lembramos também nessa noite, aquela outra noite em que o povo atravessou o rio, o Mar Vermelho, deixando para trás o Egito e vendo na praia mortos aqueles que os perseguiam. Nesta noite a Igreja lembra toda a aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, mas sobretudo, nessa noite nós celebramos a grande vitória de Cristo. Nessa noite nós celebramos a resposta de Deus. Quando Jesus estava na cruz, os seus inimigos o desafiaram dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, dá-nos uma prova da tua divindade. E Jesus não desceu da cruz, porque não era essa a prova que Deus ia dar. Jesus não ia descer da cruz, Jesus ia sair da sepultura, Jesus ia voltar da morte, que parecia que o estava vencendo. Ó vere beata nox, ó noite verdadeiramente feliz, em que a Igreja convida-nos agora para renovar o nosso coração na alegria da graça que Cristo nos traz. E para nós refletirmos nessa noite, e de uma maneira muito breve pela extensão da própria cerimônia, eu queria convidá-los a refletirmos sobre dois encontros que estão relacionados com esta noite. Dois encontros e um desencontro. O primeiro encontro, que aconteceu da sexta para o sábado, que a liturgia nos lembra hoje no ofício divino, que é algo tão belo, e que talvez nós não reflitamos muito nisso, e por isso quis fazer essa reflexão com vocês. O encontro de Jesus com Adão. Adão não tinha entrado no céu ainda, o céu estava fechado. Jesus é que vai abrir as portas do céu na sua ascensão. Ele vai ingressar no céu, levando, como diz São Paulo, todo o cativeiro, todos aqueles que estavam cativos e que ele libertou. Onde que estava Adão? Estava naquele local que nós chamávamos limbo dos pais, que não existe mais, porque agora já não é mais necessário. Lá estavam todos os justos do Antigo Testamento. O primeiro que lá chegou foi Abel, e depois uma sucessão de santos que esperavam o Salvador. Depois foi Adão. Um dia chegou lá um velho, um idoso, e falou assim: já está mais perto, Deus me fez uma promessa que eu ia ter um filho, e eu tive esse filho. Era Abraão, chegando no limbo dos pais. Depois chegou Isaac, depois chegou Jacó e disse: eu tive 12 filhos, e nos meus filhos Deus vai formar uma nação. E lá chegaram também depois os filhos de Jacó, e lá chegaram seus descendentes, e assim durante todo o Antigo Testamento, aquele lugar, chamado também de mansão dos mortos, a região dos mortos, foi se enchendo. Um dia, aconteceu lá uma grande algazarra. Chegou de uma vez um grupo de crianças, e os idosos se perguntaram: mas que está acontecendo? Aquele lugar silencioso agora está cheio de crianças fazendo festa. E as crianças disseram: o Messias já nasceu, e nós morremos por causa dele. Eram os santos inocentes. Depois chegou Simeão, que após ter Jesus nos braços, disse que já podia morrer, e anunciou para todas aquelas almas: o Messias está perto, eu já o tive em meus braços. Até que chega alguém com a cabeça cortada, João Batista, e assim como aqui na terra ele anunciou que o Messias tinha chegado,
Agora ele anuncia para os pais que estavam lá no limbo dos pais: o Cordeiro está perto. Ele já está pregando. Não demora muito, ele vai aqui chegar. Até que na passagem da sexta para o sábado, é a liturgia que nos conta isso de uma maneira muito bonita, Jesus vai ao limbo dos pais. Quando se fala Jesus descendit inferos, é isso. Ele foi visitar as almas daqueles que o esperavam, por quem também ele morreu. Se essas almas estavam lá e não estavam no inferno, castigo, é porque elas tinham sido salvas em virtude do sangue de Cristo. E essa leitura da liturgia nos diz que Cristo, ao chegar lá, ele foi à procura de Adão. Aquele Adão que sempre conversava com Deus toda tarde no paraíso. Deus descia do céu para conversar com Adão no paraíso. E agora novamente, Deus vai até Adão. Deus não desiste de suas obras. E Jesus se aproxima de Adão e fala para ele: eu sou o teu Deus, mas eu me fiz o teu filho para te salvar. Eu não te criei para seres cativo, e por isso eu vim tirar-te do sono da morte. Levanta-te, tu que dorma. Levanta, Adão. Eu vim te salvar. Tu estendeste a mão em direção à árvore que foi a tua perdição. Eu estendi meus braços na árvore da vida para te alcançar a salvação. Tu no jardim pecaste. Eu sofri a minha paixão num jardim fui sepultado para te trazer a vida. Levanta-te, Adão. Eu não te fiz para seres cativo. Eu quero te levar ao paraíso. Tu foste criado no paraíso, mas dele foste expulso por teu pecado. Pois eu assumi sobre mim o teu pecado, e hoje eu venho te resgatar, porque o teu lugar é no paraíso, e é para lá que eu quero te conduzir. Como é belo esse encontro, meus irmãos. E em Adão, nós podemos ver o encontro de Cristo com cada um de nós, também cativos pelo pecado, também muitas vezes escravizados, que muitas vezes estendemos nossa mão para aquilo que não era de Deus, muitas vezes fomos iludidos e enganados. Hoje Cristo vem até nós e nos diz: eu sou o teu Deus, mas eu me fiz o teu irmão, e eu venho te estender a mão. Olha para a minha mão, ela tem uma chaga, porque por mais que eu não conserve todas as feridas que me fizeste, estas 5 eu quis conservar, para apresentá-las sempre a meu Pai, intercedendo por todos vós. É o primeiro encontro. Cristo vem ao nosso encontro, como foi ao encontro de Adão lá no limbo dos pais. Agora o desencontro, antes de falar do segundo encontro. O desencontro é narrado pelo Evangelho. As 2 Marias, olhem bem esse detalhe, as 2 Marias. Estamos acostumados a falar 3 Marias, mas hoje são 2. Elas vão ao sepulcro. Jesus morreu no final da sexta-feira. O dia judaico começa às 6 horas da tarde. Então, e além de ser a Páscoa, era sábado. As 2 datas tinham se coincidido naquele ano. Então, não puderam preparar o corpo de Jesus com todo o cuidado que elas gostariam. Fizeram às pressas e sepultaram Jesus ali perto. Mas aquelas mulheres, cuidadosas de Jesus como eram, elas o serviam. Elas pensaram: depois que passar o sábado, nós vamos lá e vamos terminar de preparar o corpo dele. Que gesto bonito, que gesto lindo. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Mas o que é embalsamar um corpo? É prepará-lo para que ele não se corrompa. E qual é o corpo que se corrompe? É aquele que fica na sepultura, é aquele que vai ser reduzido ao pó. Esse é que tem perigo de se corromper. Então o gesto é muito bonito, mostra o amor daquelas mulheres, mas mostra que elas se esqueceram de uma coisa: Jesus não ia ficar na sepultura. E outra coisa, elas vão ao sepulcro, só que o sepulcro estava com uma enorme de uma pedra e com o selo do imperador e com os soldados. Como que elas iriam chegar até Jesus? Nisso elas não pensaram. O amor por Jesus era tão grande que elas não tiveram medo dos soldados e não pensaram na pedra. E aí acontece o desencontro. Elas vão à procura de Jesus. Chegam lá, 3º dia. Jesus tinha prometido: 3º dia, ao 3º dia eu ressuscitarei. E elas vão ao encontro dele, ainda querendo encontrar o seu corpo.
e não o encontram. Esse é o desencontro. E por que não o encontram? O anjo diz para ela, outro evangelista nos dá o detalhe dessa frase: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Por isso foi o desencontro. Elas foram procurar Cristo onde Cristo já não estava. Elas foram procurar Jesus na sepultura ao terceiro dia, e ao terceiro dia Jesus não estaria mais na sepultura como ele tinha prometido. Não está aqui, ressuscitou. Meus queridos irmãos, nós podemos guardar como um ramalhete espiritual da nossa Páscoa essa frase. Essa bela cerimônia, por mais que seja longa, mas tão bela, daqui a pouco termina. E nós voltamos para a nossa vida, voltamos para nossas ocupações, nossos trabalhos. Nós mudamos o nosso coração, mas o mundo não mudou, o ambiente em que nós vivemos não mudou, as circunstâncias em que nós vivemos não mudaram. Como é que eu vou enfrentar o mundo? Como é que eu vou fazer para guardar em mim essa vida nova que Cristo me traz hoje? Guardando esta frase: quando vier a tentação bater a porta de meu coração, eu vou dizer para ela: aquela pessoa que você procura não está aqui, ressuscitou com Cristo. Aquela pessoa que fazia a tua vontade, que caía nas tentações, não está aqui, ressuscitou. Não adianta procurar entre os mortos o vivo. Não quero mais ficar morto, quero estar vivo com Cristo. Não estou aqui, ressuscitei. E aí passamos para o terceiro encontro. Eu disse que foram duas Marias. Parece estranho que faltam a Maria para ir ao sepulcro. Nossa Senhora não foi. Nossa Senhora não se preocupou com embalsamar o corpo de Jesus, porque ela sabia que ele iria ressuscitar. Nos diz uma linda tradição que Nossa Senhora, depois da sepultura de Cristo, ela levou consigo para casa a coroa de espinhos e os cravos. E ela, na sua casa, ela chorava sobre aquela coroa, ela chorava sobre aqueles cravos. Ela tinha certeza que seu filho ia ressuscitar, mais do que Jó. Nossa Senhora dizia: eu sei que o meu Redentor está vivo, e na minha carne eu verei o meu Deus. E ela simplesmente esperava. A espera não tirava a sua dor. A certeza da ressurreição não tirava seu pesar de mãe. Mas ela esperava, esperou contra toda a esperança. Nossa Senhora foi aquela chama que não se apaga, a chama da esperança, a chama da fé, no meio de quase todos os discípulos que ficaram abalados na sua fé. Nossa Senhora permaneceu firme, esperando. Não foi ao sepulcro, ela não ia procurar entre os mortos o vivo. Ela sabia que Jesus viria a ela. Meus irmãos, se Jesus foi ao encontro dos discípulos de Emaús, se Jesus foi ao encontro de Madalena, se Jesus foi ao encontro de Adão, como que Jesus não iria ao encontro de Nossa Senhora? E se alguém me falar assim: padre, mas não está na Bíblia? Claro, porque a Bíblia foi escrita para pessoas inteligentes, e não é preciso dizer uma verdade dessa. E como dizia também o autor, nenhum escritor sagrado, nem movido pelo Espírito Santo, ousou descrever esta cena. Esta cena é uma das páginas da história da nossa salvação, que nós só vamos poder entender e conhecer lá no céu. O melhor ainda está por vir. Jesus visita sua mãe. E talvez nós poderíamos imaginar que quando Jesus chegou, Nossa Senhora deu um salto de alegria e começou a sorrir e veio abraçar o seu filho. Não, eu imagino que não foi assim. Jesus foi até Nossa Senhora para consolar a sua mãe. A própria visão de Jesus, as mães poderiam explicar isso melhor, com certeza faria Nossa Senhora chorar mais ainda, porque ao ver o seu filho, ainda voltava à sua lembrança tudo o que ela tinha vivido na véspera. E Jesus, como filho, ele que foi consolar Adão, ele agora vem consolar Nossa Senhora, e é ele que fala para ela: Regina Coeli, letare, minha mãe, não chores mais, eu venho te consolar, eu venho trazer de volta a alegria para o teu coração, eu venho te abraçar e venho agradecer-te, mãe,
porque permaneceste firme. Passaste pelo cadinho da provação, passaste pelo túnel da fé, muita coisa não entendeste, como na perda no templo, e agora eu venho recompensar a tua fé. Se Isabel disse para Nossa Senhora, feliz és tu porque acreditaste, muito mais Jesus diz para Nossa Senhora, feliz és tu, mãe, porque acreditaste. Deixemos, meus irmãos, que a alegria da ressurreição de Cristo invada o nosso coração. Levemos em nossa vida essa certeza. Cristo vem nos visitar. Abramos a Ele o coração. Acolhamos Jesus como Adão o acolheu. Acolhamos também Jesus como a Virgem Maria e tenhamos a certeza que no meio do pranto, no meio da dor, dos sofrimentos, das incertezas de nossa vida, dos nossos pecados, das nossas quedas, Ele sempre vai nos estender a mão e vai dizer, eu sou o teu Deus, eu me fiz o teu irmão, eu me fiz o teu Salvador. Não quero que fiques mais entre os mortos, e quero que tenhas guardado em teu coração, guardado esta verdade. Não procure mais entre os mortos aquele que está vivo, porque assim como Cristo ressuscitou, eu também desejo ser uma nova criatura. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.